grupo dos representantes, mas já estamos com um coro bacana aí. E sobre o dia de amanhã, eu queria enviar meus parabéns a todos nós. E essas coisas do dia disso, dia daquilo, né? Eu acho que servem, sim, pelo menos para nos levar a uma reflexão. E acho que a profissão está no momento da mais alta relevância, porque nós temos muito mais motivos para estarmos alegres e comemorar do que motivos para nos preocuparmos. É claro que nós temos sempre o que melhorar, o que caminhar no sentido de enaltecer mais e dar mais valor à profissão, mas que é uma profissão de alta empregabilidade, uma profissão altamente tecnológica, uma profissão altamente importante para a sociedade, para o ser humano. Eu brinco muito com os meus alunos, né? Quando eles falam que viu um artigo que a contabilidade vai acabar, que a contabilidade está se extinguindo, eu falo assim, isso é verdade mesmo, vai acabar mesmo. Aí eles ficam assustados, né? Eu falo que eu já sei até o dia que a contabilidade vai acabar. Aí eles olham para mim aquele olhar bem arregalado, né? Assim, a contabilidade vai acabar o dia que toda a riqueza do mundo acabar. O dia que não tiver mais economia, patrimônio, né? Dinheiro, riqueza, realmente não faz sentido ter contabilidade no mundo mais, não. É a mesma coisa de falar que a medicina vai acabar quando não tiver mais nenhum ser humano no mundo, né? Então, assim, que dia que é esse? Eu não sei. Tomara que esteja muito longe, parece que esteja muito, que está muito longe mesmo. Mas temos algumas preocupações, né? Temos algumas preocupações de é, escassez de mão de obra. Isso é um ponto de atenção para os jovens contadores, os jovens profissionais, né? As questões tributárias que eu acho que deveríamos participar com mais, sei lá, com mais intensidade, termos mais voz ativa nesses assuntos, né? Acho que nós somos um pouco tímidos, mas eu, no, no, no alto dos meus tantos anos de profissão, que eu me tornei técnico em contabilidade com 20 anos de idade, né? E pelos meus cabelos brancos, mais ou menos o pessoal faz as contas aí, né? Eu vejo assim um ponto alto, a atualidade como um ponto alto da profissão. Tive o prazer de dar aula para os calouros ano passado e percebi calouros conseguindo estágio em pleno mês de março, abril, quer dizer, o aluno entrou na universidade em fevereiro, abril estava lá nos enviando o contrato através da PUC Carreiras para aprovar de estágio, e isso está acontecendo agora de novo. Então, assim, que todo mundo faça essa reflexão, que tem muitas oportunidades, mas que nós precisamos de muita atitude, nós precisamos de muita coragem, nós precisamos de muito compromisso, né, para nós assumirmos, para sermos o contador que o mercado realmente quer e precisa. Porque quem conseguir ser esse contador que o mercado realmente quer e precisa, ele terá problema zero para conseguir oportunidades. Eu deixo esse ponto de reflexão, passo a palavra para a professora Laís, para o professor Galinque, porque nós estamos aqui com atenção nas palavras que vocês vão proferir hoje. E termino mais uma vez com parabéns a todos. Ei, Bom, eu bom vou, evento. eu vou iniciar aqui. Boa noite, então, a todas, a todos, né? E em especial a professora doutora Laís. É uma satisfação, né, recebê-la para poder abordar um pouquinho do seu trabalho, né? E hoje nós vamos conversar sobre um tema que ele toca o coração da governança corporativa contemporânea, que é o relato integrado. Então, pessoal, o que nós observamos é o seguinte: nos últimos anos, o ambiente empresarial brasileiro ele tem sido pressionado por investidores, reguladores, funcionários e pela própria sociedade para elevar o nível de transparência. O relato integrado ele surge justamente como resposta a esse novo paradigma, né? Comunicar não apenas números, mas propósitos, estratégia, modelos de negócio, riscos, impactos e criação do valor de curto, médio e longo prazo. Então,
Hoje nós vamos ter a oportunidade de discutir esse tema, né, a partir da pesquisa extremamente relevante, desenvolvida pela professora doutora Laís Fátima de Carvalho, que analisou a pressão do governo, dos funcionários e dos acionistas, né, como que influencia a qualidade do relato integrado nas empresas que a gente chama o IBR 100, né, que seria um grupo de empresas que representa a elite do mercado de capital brasileiro. Então, professora Laís, passo a palavra para a senhora e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que a senhora nos está dando hoje. Eu que agradeço, né? Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer pelo convite. É um prazer para mim estar aqui apresentando um pouquinho da minha pesquisa, né? Vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Laís de Fátima Carvalho. Me graduei na PUC, sou filha da PUC, né? Hoje eu também leciono na PUC Contagem e terminei meu doutorado em Controladoria e Contabilidade na UFMG, agora em fevereiro de 2026. E vou apresentar um pouquinho para vocês sobre a minha pesquisa. Só ajustando, professor Galim, que na verdade ficou errada a informação. Essa pesquisa sobre a pressão dos investidores foi o que eu fiz na dissertação. É um pouquinho diferente agora aqui na tese, eu até passei para a professora Josmara, mas ela deve ter esquecido de atualizar. Aqui Ok. hoje eu vou apresentar para vocês a influência da qualidade do relato integrado na acurácia da previsão dos analistas financeiros. Então, mudou um pouquinho o contexto. O tema continua central, né? Continua sendo relato integrado, mas agora um pouquinho da visão se as informações do relato integrado elas melhoram, né, a acurácia da previsão dos analistas financeiros, que levam ali, né, a possibilidade de lucro por ação para os investidores. Então, será que a qualidade, né, a divulgação do relato e a qualidade desse relato impacta na diminuição da simetria da informação, na qualidade da informação que chegará posteriormente ali até os investidores para tomar de decisão? Então, mudou um pouquinho, mas é na temática do relato integrado e da sua importância. Vou compartilhar com vocês, então, a apresentação. Qualquer coisa, só vocês finalizarem. Então, o título do meu trabalho, né, da minha tese, apresentada ao programa do doutorado da UFMG, foi Qualidade do Relato Integrado e Acurácia das Previsões dos Analistas Financeiros, uma análise à luz da teoria da sinalização. Então, aqui eu trago uma breve agenda, vou fazer uma breve contextualização sobre a temática, né, partindo ali dos conceitos gerais até a parte específica que eu vou estudar sobre o relato integrado e seus possíveis efeitos. Posteriormente, eu trago para vocês quais foram os tópicos, né, os conceitos que formaram o referencial teórico para sustentar, para dar a base teórica do meu trabalho, né, toda teoria por trás, estudos anteriores e principais conceitos que formam a minha pesquisa. Posteriormente, eu vou apresentar como que a minha pesquisa foi operacionalizada, né? Quais os procedimentos metodológicos utilizados para a construção da minha pesquisa. Posteriormente, serão apresentados os resultados, os achados do meu estudo, considerações finais e principais referências. Então, né, as organizações, as empresas, elas devem atender às necessidades das suas partes interessadas, né, dos seus chamados stakeholders, que são os investidores, clientes, fornecedores e todos aqueles que buscam informações nas demonstrações contábeis das empresas para a tomada de decisão. Porém, já se vê aí há algum tempo um grande movimento e críticas aos relatórios usuais, aos relatórios financeiros, né, às demonstrações financeiras. Não que eles não são importantes, eles são, mas os stakeholders, eles querem ver além agora dos números financeiros e visualizar as organizações de forma ampla, né? Eles buscam ali, além de dados financeiros, agora eles buscam por dados também não financeiros. Por quê? As chamadas, né, ESG, informações ESG, né, que são informações de responsabilidade ambiental e social,
eles querem ver essas informações também. Por quê? Porque vários estudos já mostram o efeito das informações não financeiras no preço das ações, na reputação das empresas. Então, começou-se um movimento por busca dessas informações não financeiras. Assim, a gente sabe que hoje já temos aí, né, os relatórios de sustentabilidade, porém, os usuários das informações queriam buscar, né, essas informações de forma integrada, ou seja, verificar em um único relato informações financeiras e não financeiras. Então, começa-se esse movimento por uma nova forma de relatar. E surge, nesse cenário, o chamado relato integrado. O relato integrado ele foi proposto, né, pelo IIRC, que é um órgão internacional que reúne vários outros órgãos que começaram a estudar sobre uma nova forma de relatar e, em 2013, divulgaram o primeiro framework do relato integrado. O que seria isso? São as orientações para as empresas elaborarem o chamado relato integrado. O que seria isso? Né? É uma nova forma de relatar que tem como centro o pensamento integrado, onde as empresas vão divulgar informações financeiras e não financeiras, mas não de forma isolada, né? De forma que, de fato, elas conversem entre si de forma holística, mostrando a geração de valor, né, daquelas empresas, e ali os stakeholders, né, principalmente os investidores, consigam visualizar tudo que acontece numa organização, tanto em relação ao impacto financeiro, quanto em relação aos impactos relacionados ao ambiente, né, ambientais e responsabilidade social. Então, o relato integrado ele vem com essa proposta de suprir, né, outras informações que também são importantes, né, para analisar, para tomar decisão ali em relação a uma organização. Porém, no Brasil, o relato integrado ele ainda é uma adoção voluntária pelas empresas privadas, né? As empresas públicas elas já são obrigadas a divulgar o relato integrado. Porém, a minha amostra, né, do meu estudo foram as empresas privadas de capital aberto ali listadas na B3, né, na Bolsa de Valores brasileira. Então, a adoção no Brasil ela ainda é voluntária pelas empresas privadas. Porém, espera-se que as empresas divulguem, porque elas ganham ali visibilidade perante as partes interessadas e principalmente os investidores, né? É uma ação benéfica para a empresa divulgar relato integrado, porque isso pode influenciar posteriormente também lá no preço das ações, na sua reputação perante a sociedade, né? As partes interessadas. Então, espera-se que as empresas adotem o relato, mesmo que ele seja, por enquanto, aqui no Brasil, para as empresas privadas de capital aberto voluntário. E depois da divulgação da CTG 09 em 2021, que é a orientação própria brasileira para a elaboração do relato integrado, né? Além do framework que partiu do órgão que criou o relato integrado, agora no Brasil, a partir de 2021, a gente já tem uma norma específica criada pela CVM, com base no framework internacional, para as empresas que adotam o relato integrado seguirem. Então, assim, o Brasil é um dos poucos países que tem uma normatização própria sobre relato integrado. Então, isso pode incentivar ainda mais as empresas. Por quê? Elas têm diretrizes ali brasileiras de como elaborar o relato integrado. Então, para as empresas que a partir de 2021 adotaram o relato integrado, elas precisam seguir essa normatização. E mais um ponto que pode incentivar as empresas, né, a divulgarem é a questão da teoria da sinalização. Quando eu emito um sinal, né, um sinal principalmente voluntário para a sociedade, para os stakeholders, eu estou ali à frente de outras empresas que não se preocupam com essa parte de responsabilidade social e ambiental. Então, isso pode o quê? Melhorar a minha reputação perante, né, a sociedade, as demais partes interessadas, e também a teoria da sinalização, ela traz que as informações voluntárias, muitas vezes, elas podem
impactar, diminuir ali a assimetria informacional. O que seria isso? Diminuir os ruídos entre as informações. É, de fato, melhorar, né, a qualidade das informações divulgadas e informações também que sejam úteis para a tomada de decisão. Então, o meu trabalho, né, além de todo esse contexto sobre a importância do relato, ele também está amparado na teoria da sinalização, que é uma teoria que diz, sinais emitidos, né, principalmente de forma voluntária, tem muita possibilidade ali de impactos positivos, de reputação, legitimidade da organização e também, né, do ganho informacional. Porém, quando as empresas divulgam o relato integrado, são muitas informações divulgadas, né? Além do financeiro, vem as informações não financeiras, e no relato traz toda, né, a questão de governança, modelo de negócio. Então, vem muitas informações ali a mais, né? São uma gama de informação. Por quê? Eu preciso saber manusear também essas informações, não adianta só eu ter acesso, né? Então, ficam muitas informações disponíveis para as partes interessadas e principalmente para os investidores. E muitas vezes os investidores eles não querem ter esse trabalho de manusear dados, interpretar dados, eles querem receber a informação ali, né? Útil, fidedigna, mas de forma objetiva, que ele não precisa de ficar buscando ali em relatórios. E, nesse caso, surge a figura do analista financeiro, né? Ele é uma pessoa que trabalha ali no mercado de capitais, fazendo a interligação entre a organização e os investidores, levando ali somente o impacto final para o investidor, seja nas ações, né? Que é o que os investidores têm ali buscado, qual que é o meu lucro por ação? Né? O que a empresa gerou ali que no final impactou no meu lucro por ação? Então, essa interligação entre a organização e o investidor, ele é feito pelos analistas financeiros, que vão processar todas as informações divulgadas no relato integrado, né, nessa nova forma de relatar, e posteriormente vai levar ali, né, uma previsão para os analistas sobre o lucro por ação de acordo com essas informações. Então, a gente surge um profissional ali para fazer um link desse tanto de informação para o investidor. Mas somente divulgar informações, né, somente divulgar o relato integrado pode não impactar ali no preço das ações. E os relatos eles precisam ser, além de divulgar, eles precisam ser de qualidade, né? Não adianta nada eu ter muitas informações, se aquelas informações não vão ser, de fato, úteis para a tomada de decisão. Então, além de verificar se as empresas divulgam um relato, eu também verifiquei a qualidade desses relatos. E como que isso foi feito? Né? Eu verifiquei se os relatos integrados das amostras da minha empresa estão de acordo com o que é solicitado na norma em relação a conteúdo. Todos os conteúdos que são solicitados estão, de fato, evidenciados no relato integrado, então foi feito um índice de qualidade para analisar isso, que a gente vai ver posteriormente. Diante disso, a minha questão de pesquisa foi verificar, né, qual a relação entre a qualidade do relato integrado e a acurácia da previsão dos analistas financeiros em empresa de capital aberto brasileira. O que seria a acurácia, né? A assertividade em relação à previsão, né, do lucro por ação. De fato, o relato integrado melhora a assertividade das previsões dos analistas em relação ao lucro por ação? Então, a gente vai ver qual foi o impacto da divulgação e da qualidade do relato, né, nessas previsões que os analistas fazem em relação ao lucro por ação para os investidores, que no meu caso aqui, da minha pesquisa, por mais que o relato seja, né, importante para todas as partes interessadas, o foco principal dele é nos investidores e nos provedores de capital, que seriam ali os bancos. Mas o meu foco da minha pesquisa é o impacto do relato para os investidores. Então, em resumo, o objetivo geral foi analisar a relação entre a qualidade do RI e a acurácia da previsão dos analistas financeiros em empresas de capital aberto brasileiras. Objetivos específicos: analisar a adoção do RI pelas empresas brasileiras listadas na B3 ao longo do tempo, propor e validar um índice de qualidade de relato integrado no contexto brasileiro com base na normatização, né, de 2021, a CT 609, relato integrado, e comparar a acurácia da previsão dos analistas
antes e após a adoção do relato integrado. Então, eu vou verificar também, como objetivo específico, se tem diferença entre a acurácia da previsão em empresas que adotam e não adotam um relato integrado. Então, a tese proposta, né, presume-se que a qualidade do relato integrado impacta positivamente na previsão dos analistas, se essas informações forem de qualidade, né, elas podem levar ali a previsões mais assertivas. Embora essa tese ela pareça lógica, né, a qualidade na contabilidade é frequentemente apontada na literatura como uma variável difícil de mensurar, né? Tem sempre limitações, porque não é assim um conceito tão certo do que é qualidade. Então, eu venho propor um índice para tentar capturar a qualidade, mas a gente sabe que toda pesquisa ali tem suas limitações. Mas, com base em pesquisas anteriores, eu venho trazendo ali elementos que me ajudem a defender a minha tese, que com a construção do índice com base na normatização, eu consiga verificar ali a qualidade do relato integrado nas empresas da amostra. Então, a justificativa, né, é pelo tema ser novo, ser, né, uma coisa nova aqui no Brasil. Tem poucos estudos, né? Eu sei que ter poucos estudos não é assim uma justificativa, a melhor justificativa, mas é uma das. E também o relato integrado, ele vem aí, eu venho verificar se de fato tudo que ele propõe, ele vem fazer. Então, se eu conseguir, né, se demonstrar a importância do relato integrado no meu trabalho, eu posso ali incentivar novas empresas a divulgarem, demonstrar o ganho informacional por parte da divulgação do relato, né? E que isso impacta positivamente ali, né? Para os stakeholders, principalmente para os investidores, e são investidores que essas empresas buscam, né? Elas estão ali com capital aberto na bolsa para, de fato, buscarem investidores. Então, e principalmente verificar, né, se de fato o relato integrado, se divulgado, ele vai melhorar ali a tomada de decisão com base nas informações mais assertivas, se tem de fato ganho informacional quando eu divulgo informações não financeiras, né, as informações chamadas ESG. Então, toda a justificativa está pautada nesses fatores e principalmente na possibilidade de ganho informacional e impactos positivos na tomada de decisão, uma decisão, né, com mais clareza, com mais informações, com informações de qualidade. O referencial teórico, né, a minha base de fundamentação, ela é composta pela teoria da sinalização, que é a teoria principal do meu trabalho, como eu já falei anteriormente, né? É a teoria que diz que quando a gente divulga um sinal, principalmente o sinal voluntário, eu posso diminuir a simetria informacional, eu posso ali melhorar a minha reputação, minha legitimidade perante a sociedade, e isso vai impactar ali posteriormente, pode impactar posteriormente no meu preço da minha ação. Depois eu trago a relevância da divulgação contábil para a tomada de decisão dos investidores, qualidade da informação contábil, né? Tento construir aqui uma fundamentação do que seria a qualidade com base em informações, né, de estudos anteriores. Trago o relato integrado, mostrando toda a estrutura, como que ele precisa ser construído, né, com base na CTG 09, que é a base do meu trabalho, da minha tese. Então, eu trago o que precisa vir evidenciado ali no relato integrado para que ele esteja de acordo com a normatização, né? Ele é composto basicamente pelos elementos de conteúdo, modelo de negócio, governança, parte de base de apresentação e vários outros, são no total 7. Tem também os capitais, né, intelectual, financeiro, que compõem ali o relato integrado, mas o meu trabalho ele é focado em verificar os elementos de conteúdo, não está pautado nos capitais, mas eu trago aqui toda essa discussão, né? Tudo que precisa estar ali no relato integrado para que ele esteja de acordo com a normatização. Trago o que seria a acurácia da previsão dos analistas, com base em estudos anteriores, eu construo esse conceito, posteriormente faço uma relação, né, entre o relato integrado e a acurácia, e, por fim, eu trago estudos anteriores que já falaram de forma geral sobre o meu tema, né? E falo como que a minha pesquisa ela avança, qual que é a lacuna que a minha pesquisa ela vem ali, de fato,
suprir, né? O que ela se diferencia das demais pesquisas anteriores, porque se eu estiver fazendo um trabalho igual aos autores que já fizeram sobre a temática, né, o meu trabalho não tem relevância. Então, principalmente na tese, ela precisa ser um estudo inovador, né? Eu preciso propor algo inovador. Então, eu trago ali a diferenciação no meu trabalho em relação aos estudos anteriores. E o meu trabalho se diferencia pelas pesquisas que eu trouxe. Por quê? Porque aqui no Brasil eu não encontrei nenhum trabalho que estudasse, além do divulga ou não o relato integrado, a qualidade desses relatos e também com base nessa nova norma de 2021. Né? Eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho agora com uma normatização própria aqui do Brasil. Quando eu fiz a minha dissertação, não tinha ainda essa norma, porque eu defendi em 2021, mas foi antes, né? Ainda não tinha entrado em vigor. Então, eu trago também essa normatização, que é algo novo, e fora do Brasil já tiveram trabalhos que verificaram a qualidade, porém aqui no Brasil é um contexto diferente, né? O nosso mercado de capitais ele é diferente, nós temos características, né, diferentes aqui que poderiam impactar nos meus achados. Em relação aos procedimentos metodológicos, minha pesquisa ela é descritiva, bibliográfica, quantitativa, porque eu faço análises com base em testes estatísticos para responder a minha questão de pesquisa, e documental. Minha população, né, são as empresas privadas de capital aberto que divulgaram ou não o relato integrado. Por que eu peguei também empresas que não divulgaram o relato integrado? Para eu verificar posteriormente se existe diferença para as empresas que passaram a divulgar com aquelas que não divulgam, né? Eu estou atendendo aqui um objetivo específico da minha pesquisa. Período e fonte de dados. Meu período de pesquisa foi de 2021 a 2024. 21 porque o recorte, né, do ano que foi ali divulgado a adoção da CTX 09, e 2024 porque foi a base que eu consegui ali o mais próximo da minha defesa, que foi agora em 2026. Então, os dados de 2025 ainda não estavam divulgados. Eu coletei os dados para construir a minha pesquisa nos postais institucionais, né, das empresas, assim como na base Refinitiv, que é uma base de dados que reúne todas as informações, praticamente quase todas as informações das empresas que eu precisava, né, para construir a minha tese, e era uma base que ela foi ali disponibilizada pela UFMG à época da minha pesquisa. Então, a análise descritiva dos dados, né? Eu examinei e descrevi as características das empresas da amostra. Posteriormente, também eu trouxe ali uma análise de diferença de médias, onde foi utilizado para diferenciar, né, a acurácia da previsão dos analistas. Tem diferença ali quando as empresas divulgam ou não divulgam o relato integrado? Posteriormente, eu fiz uma análise dos dados com base em um teste estatístico chamado regressão em dados em painel. Esse teste, o que ele tem como objetivo, né? Verificar se tem, de fato, efeito na divulgação do relato integrado e também na qualidade do relato integrado, na acurácia da previsão dos analistas. Então, aqui é um teste que busca, de fato, verificar ali o efeito, o impacto ou não do relato e da qualidade na acurácia da previsão dos analistas. De forma complementar, também utilizei um outro teste estatístico que chama DIF-INDIF, né? É um teste que verifica também o efeito, né, do relato integrado em empresas que receberam o tratamento, ou seja, passaram a divulgar o relato, com empresas que não receberam o tratamento, que são empresas que não divulgaram o relato, e faz essa comparação também, complementando a análise da diferença de média. Então, foi feita toda uma construção com base em análises descritivas e, posteriormente, em testes estatísticos que foram aqui apropriados para tentar responder, né, o meu problema de pesquisa, o meu objetivo geral, meus objetivos específicos. Então, para construir, né, esses testes, eu preciso de algumas variáveis, né, que precisam ser mensuradas, porque eu construo esses testes através dessas informações, dessas variáveis. Então, a minha variável dependente aqui, né, que é a variável que eu quero estudar, né, que eu quero explicar,
foi a acurácia da previsão dos analistas, que eu trago aqui a fórmula, que é o lucro por ação previsto, menos o lucro por ação real, né? Dividido ali pelo período, pelo tempo. Então, o que foi previsto pelos analistas, né? Chegou perto do que foi posteriormente real, né? O lucro da ação ali depois de divulgado. Os analistas acertaram, chegaram perto ali do valor real do lucro por ação, e essa é uma informação muito importante, porque ela vai impactar na tomada de decisão ali dos investidores, né? Aquela empresa continua investindo ou não. Então, assim, essa é a principal ali variável que eu busco analisar, né? A acurácia. Posteriormente, como variáveis explicativas, né? Foi a divulgação ou não do relato integrado, o índice de qualidade do relato integrado também. O que são variáveis explicativas? São variáveis que buscam explicar ali a acurácia da previsão dos analistas. Essas variáveis vão impactar na acurácia? Sim ou não? É o que eu vejo de acordo com os testes estatísticos. Como que o índice de qualidade ele foi construído? Foi um checklist com os itens obrigatórios de conteúdo do relato integrado, conforme a normatização que eu utilizei como base da minha pesquisa, né? Que é a CTG 09. E, posteriormente, além de toda a construção do índice geral de qualidade, eu ainda fiz a análise fatorial, que é um outro teste também para quê? Para verificar quais os elementos de conteúdo, né? Quais dos 7 elementos de conteúdo tem mais peso no índice geral, né? Quais são, assim, como se fossem os mais relevantes dentro do índice geral. Então, dos 7 conteúdos do checklist, né, do índice geral que é construído, quais são mais relevantes? Eu consigo verificar isso também na análise fatorial. Então, além de analisar a qualidade no geral, depois eu analisei também a importância dos índices de qualidade com base nos fatores ali, com base nos conteúdos mais importantes que foram extraídos através da análise fatorial. Vou demonstrar isso para vocês também mais à frente. E as variáveis de controle, porque eu sempre preciso de variáveis que controlam, né, o meu modelo estimado, né? Eu utilizei a variável de tamanho para verificar se o tamanho impacta ou não, né? Nessa relação ali da acurácia com o relato integrado, book to market, que é a razão entre o valor contábil e o valor de mercado, retorno sobre os ativos, alavancagem, cobertura dos analistas, impacto ou não ali na acurácia e previsão dos analistas, qualidade da informação contábil, e se a empresa é auditada ou não por Big Four, né? Big Four são as 4 maiores auditorias aí do mundo. Se a empresa ela é auditada por Big Four, impacta ou não impacta ali na qualidade das informações, na acurácia da previsão dos analistas? E aqui são as relações esperadas, né? De acordo com cada variável, espera-se que a variável impacta ou não ali positivamente ou não na acurácia da previsão dos analistas em relação ao relato integrado. Então, tudo isso, gente, né, eu não tirei da minha cabeça. Eu fui construindo com base em outros autores que também já, de certa forma, fizeram esse trabalho com outra visão, mas é parecido com o meu. Então, eu venho construindo tudo com base em estudos anteriores, né? A gente tem sempre que se pautar em estudos anteriores. Mas vocês podem ver também que a maioria são estudos internacionais. Por quê? Porque eu queria fazer aqui no Brasil algo que as pessoas ainda não fizeram, senão a minha tese ela não era válida. E, por fim, eu chego, então, nos 3 modelos que foram estimados, para eu verificar o efeito de fato, né? Se a divulgação do relato ela impacta na acurácia, é esse primeiro modelo aqui. Vocês podem ver aqui, DIV-RI, é o que divulgar relato integrado, impacta na acurácia. Por que eu tenho que fazer isso? E a minha proposta principal é a qualidade, porque eu tenho objetivos específicos a responder também. Então, para responder um objetivo específico, se só divulgar impacta na acurácia, eu fiz esse primeiro modelo. Posteriormente, eu tenho o modelo do DIFINDIF, que é aquele que eu busquei ali responder se uma empresa que divulga relato tem acurácia melhor, né? Os analistas acertam mais no lucro por ação,
do que empresas que não divulgam. Também aqui é para atender o meu objetivo lá específico. E para atender o meu objetivo geral, que é a qualidade, né, que é a principal aqui ponto da minha pesquisa, eu estimei esse último modelo. Que quer dizer? Eu busco verificar aqui, ó, QualiRI, se a qualidade do relato integrado impacta na assertividade dos analistas financeiros, né, em relação ao lucro por ação que vai ser levado lá a informação para os investidores. Então, eu fiz esses 3 modelos para atender os objetivos específicos e o último é para atender aqui o objetivo geral, né, a questão geral principal da minha pesquisa. Aí vocês podem ver também que depois tem todas as outras variáveis de controle, porque eu preciso controlar, né? Eu preciso verificar outras variáveis que ajudam aqui, né, na resposta desses testes estatísticos, né, as chamadas variáveis de controle. Por fim, então, eu chego na apresentação dos resultados. Primeiro, eu vou apresentar os resultados relacionados à primeiro modelo, né, que eu verifiquei se a relação da divulgação do relato integrado, só divulgar, impacta na acurácia da previsão dos analistas. Depois eu verifiquei, né, para deixar ainda mais robusta a minha pesquisa, se empresas que divulgam e empresas que não divulgam, existem diferenças ali em relação à acurácia da previsão dos analistas. Esse DIFINDIF, ele vem posteriormente para confirmar, né, esse primeiro modelo de divulgação de relato ou não. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Desculpa, professora. Ok. E o terceiro modelo, que é o modelo principal da minha tese, né, eu verifiquei, né, se o efeito da qualidade do relato integrado realmente existe ali sobre a acurácia da previsão dos analistas. Então, em relação, né, o divulgar ou não divulgar, os testes eles demonstraram se tem algum impacto positivo em divulgar em relação à acurácia, divulgar relato melhora a acurácia, e aqui a gente pode ver que sim, né? Quando tem esse asterisco é porque foi significativo, ou seja, o impacto é positivo. Só que aqui eu tenho 2 variáveis. Quando eu divulgo o relato integrado no período, por exemplo, divulgar relato integrado em 2026 melhora a qualidade da acurácia, aqui não melhorou. Então, o que teve aqui de melhora foi a variável defasada, ou seja, com o tempo que a divulgação do relato aqui impacta positivamente, melhora a qualidade da previsão dos analistas. Então, aqui a variável defasada, ela foi aqui significativa, ou seja, ao longo do tempo, o relato ele tende a melhorar a qualidade da previsão dos analistas. Então, aqui é basicamente, né, o que eu já falei. Então, de forma isolada, no mesmo período, não teve impacto nesse primeiro modelo, mas com o tempo, o ganho informacional do relato, ele impactou positivamente ali, melhorou a assertividade dos analistas em relação ao lucro por ação divulgado para os investidores. Quando eu verifico o segundo modelo, né, que é o DIFINDIF, a gente vê aqui também que o modelo foi todo significativo, ou seja, né, confirmou a tese anterior. Empresas que divulgam relato têm melhores acurácias do que as empresas que não divulgam, tá? Então, esse DIFINDIF, ele é um teste de robustez para melhorar ali, para confirmar o que eu já vi no primeiro teste. E, por fim, para trazer os resultados do modelo que é o principal da minha pesquisa, né, que é o modelo de qualidade, aqui eu demonstro quais são as categorias, né, de conteúdo para a construção de um relato integrado, visão geral organizacional e ambiente externo, mas aí ele é dividido aqui em 2 conteúdos exigidos. O relato tem que trazer o que a organização faz, sobre quais circunstâncias ela atua, e aqui eu fui pontuando, né? Então, cada categoria aqui vai levar um ponto de acordo com a divisão que ela tem, né? Então, por exemplo, governança. O que a empresa ela precisa evidenciar no relato integrado de acordo com a CTG 09? A estrutura da governança,
se a estrutura apoia a sua capacidade de gerar valor em curto prazo, médio prazo, longo prazo, modelo de negócio, qual o modelo de negócio da organização? Então, tem todo ali uma diretriz dos conteúdos que precisam estar evidenciados ali, estarem evidenciados, né, no relato. Então, eu venho construindo esse índice com base nesses 7 conteúdos e eu vejo ali em cada relato da empresa, da amostra, né, da minha pesquisa, se eles divulgam ou não esses itens aqui exigidos. Porque não é só verificar se a empresa divulga riscos e oportunidades. Eu tenho vários aqui subconteúdos que estão dentro dessa categoria de riscos e oportunidades. Aí, então, vocês podem ver que cada categoria, algumas levam mais pontos que outras, porque tem menos divisões que as outras. Na verdade, são 8. São 8 elementos de conteúdo. Então, eu venho aqui fazendo um checklist que, posteriormente, né, deu um total de 25 pontos, de acordo com todos os subitens que precisam ter ali em cada categoria. E o que o meu modelo geral, né, o meu modelo principal, ele traz? Que a qualidade do relato integrado aqui, ela impacta ali na melhoria da qualidade da acurácia da previsão dos analistas. Então, vem sempre confirmando o que eu já venho falando nos outros modelos. Divulgar impactou positivamente e a qualidade também aqui impactou positivamente. Só que aqui, diferente do outro, né, no modelo geral do meu índice de qualidade, fala que divulgar nesse período, em 2026, já impacta positivamente, né, no relato na acurácia da previsão dos analistas, se as informações forem de qualidade. Então, aqui, o ganho já foi no período, diferente do só divulgar ou não. Então, aqui a gente vê o efeito qualidade também, né? Se os relatórios têm maiores qualidades, ele já impacta no período aqui a assertividade dos analistas em relação ao lucro por ação, que será posteriormente informado aos investidores. E, né, novamente aqui, foram feitos testes, né, testes robustos que são apropriados para a minha pesquisa para captar essa possibilidade desse efeito, né, do relato na acurácia. Então, tem toda uma construção por trás desses testes, validações. E, posteriormente, além do índice geral, como eu já falei para vocês, eu busquei verificar quais os itens, né, quais as categorias possuem maior relevância, de acordo com essa análise também, que é um teste que foi realizada, a análise fatorial, dentro do índice geral. Então, posteriormente, eu tive mais 2 subíndices, né, do fator 1, que foram esses elementos aqui que tiveram maiores fatores, eles construíram posteriormente um outro índice de qualidade, e do fator 2 também, né, que foram outros itens aqui que construíram meu outro índice de qualidade. Então, eu tive um índice de qualidade geral e, posteriormente, 2 índices com fatores que são relevantes, conteúdos que são mais relevantes dentro do meu índice geral. Então, o meu fator 1, né, o meu fator 1, ele é construído mais por conteúdos mais gerais da empresa, objetivo da organização, modelo de negócio, estratégia, base de preparação. E o fator 2, ele traz os itens mais específicos, governança, risco, desempenho. E, posteriormente, também foi validado a questão que já vem ali desde o primeiro modelo, que a qualidade do RI, né, tanto quando analisado só alguns conteúdos, né, o fator 1 ou o fator 2, alguns conteúdos do relato, isso impacta positivamente também, melhora, traz ganho informacional para os analistas financeiros, que, consequentemente, vão conseguir acertar ali no lucro por ação, que vai levar, então, consequentemente, vão levar informações ali mais assertivas para os investidores. Então, assim, todos os testes, né, de forma bem robusta, validados, eles trouxeram aí a confirmação tanto da minha tese principal e também dos meus objetivos específicos, que o relato integrado
ele traz ali, sim, um ganho informacional que melhora a qualidade da previsão dos analistas. Então, as informações não financeiras, elas trazem um ganho informacional, elas melhoram a simetria da informação. O que é a simetria, né? Diminui os ruídos, os erros ali das informações relevantes. E também é importante a gente destacar que é muito forte aqui nos modelos o efeito defasagem, né? Aprendizagem também. Por mais que em alguns modelos o efeito ele já é positivo no período, a gente tem que observar que em muitos também o relato ele é um processo de aprendizagem, né? Então ele vai melhorando ali o ganho informacional com o tempo, né? Também aqui em alguns testes. Então, de forma geral, a minha pergunta ela foi respondida. Existe um efeito positivo em relação à qualidade do relato integrado, mas também tem que observar o efeito tempo, né? Em algumas empresas ali, o ganho vai vir com o tempo, com o aprendizado, né? Eu vou aprendendo sobre o relato foi divulgado e posteriormente vai impactar ali na minha assertividade em relação à acurácia da previsão dos analistas. Então, por fim, eu chego nas considerações finais, né? Confirmando aqui a minha tese, que o relato, né, a qualidade do relato impacta positivamente na assertividade da previsão dos analistas quando analisado o lucro por ação de uma organização. Eles conseguem levar uma informação mais assertiva, né, uma informação prevista mais assertiva para os investidores, quando eles têm mais informações não voluntárias, que são integradas às informações financeiras e demonstram de forma ampla a geração de valor das organizações. O estudo ele avança, né, em demonstrar que o relato integrado ele diminui a simetria da informação, tem um impacto ali positivo, principalmente quando analisado ali a CTG 09, né, que foi a base para o meu estudo. Mas apesar de todo o ganho que o estudo traz, toda pesquisa tem as limitações, né? Então, a limitação, né? Essa pesquisa só pode ser atribuída a empresas a período ali de 2021 a 2024, então não pode ser generalizada, né? Então, não posso falar que isso vai impactar em outros períodos, em outras empresas que não participaram aqui da minha amostra. Outro ponto também é o que eu falei desde o começo: captar, mensurar a qualidade ainda é difícil na contabilidade, né? A gente vem amarrando com outros estudos, com conceitos que já são assim construídos, mas sempre pode ter ali algum questionamento, né? Como é o caso do checklist. Será que de fato eu consegui verificar toda a qualidade do relato só com o checklist, né? Eu tentei amarrar de todas as formas, mas ainda pode ter algum questionamento. Então, é uma limitação também, né? Mas de certa forma, uma construção que outras pesquisas também estão ali fazendo e fundamentando o checklist, né? Eu não só construo, tem toda uma fundamentação por trás. Para superar as limitações, né? Sugere-se aí uma expansão da amostra, né, do tempo também, depois ali também uma análise antes da CTG e depois da CTG, fazer comparações. A gente sabe também que foi divulgado recentemente, né, IFRS 1 e IFRS 2, que são normas relacionadas ali a informações voluntárias, e que a partir de 2026 as empresas são obrigadas a seguirem, né? A CVM já divulgou essa obrigatoriedade, e dentro dessas normas a gente tem o conceito de relato integrado. Então isso pode melhorar ainda mais a evidenciação do relato integrado pelas empresas aqui, né, do Brasil. Além disso, outras pesquisas qualitativas com outros índices também, construção de outros índices, podem aí também serem feitas como pesquisas, né, sugestões de pesquisas futuras, com outras análises diferentes das que eu já fiz. Então, tudo isso fica de sugestões para as pessoas que têm aí interesse em estudar sobre relato integrado. É uma área aí,
nova, é uma possibilidade de pesquisa, né, para quem está aí construindo a sua pesquisa, seja um pré-projeto, né, agora aí dentro da PUC, é uma possibilidade, é algo que a gente tem aí uma grande relevância e necessita de novas pesquisas, ou para vocês que ainda não chegaram no sétimo período, né, para o pré-projeto, mas vão chegar, querem estudar sobre divulgações voluntárias, o relato aí é um caminho bom a se seguir, vocês vão ter boas referências para construir a pesquisa de vocês e vão trazer ganhos que ainda são necessários, né, para o assunto. A gente precisa de pessoas estudando sobre o assunto para até a gente verificar as fragilidades também, né, indicar ali o que precisa ainda ser melhorado. O framework ele passou por uma reformulação também, se eu não me engano, em 2021, o framework principal, né, que é o geral do órgão responsável pelo relato. Então, ele vem, assim, sendo construído, né, sendo melhorado também. As pesquisas elas são importantes para também apontar melhorias que precisam ser realizadas ali em normas que, consequentemente, impactam na elaboração do relato integrado. E, por fim, eu trago algumas referências. Agradeço a atenção de vocês. Estou à disposição para qualquer questionamento ou dúvidas. Muito obrigada. Bem, professora, excelente trabalho, né? Mostrou, de fato, a importância do como o relato integrado ele vai influenciar, né, os analistas, ou seja, né, o mercado financeiro. E aí, como nós temos um público aqui de alunos, eu gostaria de iniciar com uma pergunta aqui, né, para talvez esclarecer e focar um pouco para os alunos. Queria trabalhar um pouquinho essa questão da materialidade que a senhora colocou aí, né? Então, eu pensei numa pergunta assim, ó. A definição de materialidade é um dos pilares do relato integrado, porque nós estamos falando aí de informações financeiras e informações não financeiras, né? Como você percebe a pressão dos diferentes stakeholders, né? Os investidores, os analistas e etc., né? Como é que essa pressão influencia o que as empresas consideram material? Entendeu? Só para dar uma abordagem para os alunos entenderem um pouquinho, né, a importância da materialidade. Porque quando a gente fala em materialidade financeira, nós temos parâmetro, resultado, patrimônio e etc. Agora, quando nós envolvemos elementos não financeiros, né, quais são esses elementos não financeiros? Embora a norma, a CTG9 define alguns, né? Mas o que seria considerado importante, o que se destacaria aí, que a senhora percebeu, né, no estudo? Então, vamos lá. Cada tipo de parte interessada vai buscar no relato integrado uma informação de acordo com a sua necessidade, né? É igual você falou. Em relação aos fatos financeiros, fica mais fácil ter um parâmetro. No relato integrado, né, cada um vai buscar ali uma informação. O investidor vai buscar mais voltado ali para o retorno, né? Os funcionários vão buscar em relação à continuidade da empresa. Então, a construção da materialidade do relato, o que eu posso, assim, né, me pautar é, de fato, trazer informações, levando em consideração o que a normatização traz e, dentro das informações específicas, né, das organizações, tentar construir, tentar atender ali os anseios de todas as partes, trazer informações que, de fato, vão impactar para todo mundo que busca informação. Igual eu já falei anteriormente, assim, o relato ele é para todo mundo, só que ele é mais focado para investidores e provedores de capital, né, que são os bancos. Então, ele é mais construído para esse público, mas ele tenta trazer informações para todo mundo. Mas a gente não tem, assim, de forma tão clara, né, o que cada um tem que colocar, além da normatização, né, para, de fato, evidenciar itens materiais, né, itens que, de fato, são relevantes. Então, pelos estudos que eu já fiz, né, tanto na dissertação, que foi mais voltada pela pressão, né, que foi o que eu estudei na dissertação, qual é a pressão das partes
das partes em relação ao conteúdo do relato. Tanto que na minha pesquisa de dissertação eu não tive muito retorno positivo. Por quê? Não tinha muita informação assim, material para todo mundo. Teve mais efeito que eu me lembre na minha pesquisa foi para os investidores, que é o que casa com o que eu falo, né? Ele é mais voltado para os investidores, né? Mas ele traz ali informações para todo mundo. Mas o principal foco do relato são os investidores e os provedores de capitais, que são os bancos. Então, ele, para mim, né, desde que eu venho estudando, desde 2019, sobre o relato, fica um pouquinho superficial, né? Ele fica ali com base nas normas, mas a materialidade é algo ali que vai muito específico de cada organização. Além de seguir a norma, cada organização vai trazer as informações que eles julgam, né, material ali para o seu público, mas lembrando que vai ser mais material, mais relevante para os investidores. Ok. O professor Carlos Nery, eu acho que está com a mão levantada, não é isso, professor? Sim. Olá, estão me ouvindo? Sim. Sim. Primeiro, parabéns, Laís, minha colega de Obrigada. sistemas. Deus te abençoe. Vamos Amém. lá. Não, o assunto é intrigante, mas é só um comentário meu, Laís, porque eu estou acompanhando uma pesquisa, né, sobre IPL, que é o Integrated Profit Loss, né? E que tem a ver com o relatório integrado, e eles são complementares, né? Uhum. Como você trabalhou aí, eu estava na estrada, eu estava ouvindo, mas estava picando muito. Agora eu cheguei em casa e eu fiquei muito interessado na sua apresentação, mas por isso. Você chegou não sei se a sua pesquisa, me perdoe, né, o arco temporal, porque esse IPL, que principalmente a gente viu ele apresentado nas demonstrações da Natura, né, ele foi de 2022. Você chegou no seu trabalho, na sua pesquisa, fala alguma coisa do IPL, que já que é né, assim, um estudo que foi feito também, e um trabalho feito pela uma demonstração, né, pormenorizada, né, que a Natura fez, e tem esse mesmo teor, né, como se diz, de financeiro e não financeiro, de sustentabilidade, governança, a questão aí né, do social, né? Sim. Eu queria só essa, mais uma curiosidade, é só isso. Não cheguei a mensurar no meu trabalho. Eu foquei mesmo só no relato e trouxe a Então, no questão relato. das novas normas, né? Que é S1 e S2, que são as novas normas Sim. aí que são obrigadas a partir de 2026, trazendo também a importância do relato. Mas esse ponto em específico, não abordei. Não, é muito interessante porque ele trata, né, essa questão Sim, também bem parecido, mas a matéria que a gente está colocando é que eles são complementares, sabe? sim, É muito interessante. Porque essa questão hoje da valoração, né, da ação, igual o Kalink colocou aí, da diferença dos stakeholders, ela é muito latente. Pena que a nossa contabilidade, de novo, né, repetindo o que você falou aí, às vezes nós só vimos isso nos estudos e nas assim, como se diz, dentro, né, da parte, nós professores, nós vimos isso somente em estudos de pesquisas. Você não vê isso no dia a dia das empresas, e com muita raridade, né? Você vai ver isso nas empresas da B3, claro, não é? Por uma necessidade delas se apresentarem para os seus stakeholders. Mas é isso, mas é só um comentário mesmo. Parabéns, não, parabéns mesmo. obrigada. Adorei. E depois, com certeza, depois você vai me dar sua dissertação, nossa dissertação, não, sua tese, né? Eu quero quero lê-la com muita assertividade, vou usar o seu termo aí. Mas é só Tá isso. bom. Obrigado e Obrigada a parabéns. você, obrigada.
Ô, pessoal, eu não consigo ver no chat se tem algum aluno fez alguma pergunta, eu não consigo verificar isso aqui. Eu não sei se quem organizou o evento consegue enxergar. Eu não consigo. Se tem alguma pergunta efetivamente, né, de algum aluno, né? Carlinhos, Eu eu estou tenho olhando aqui, Carlinhos, não tem não. pergunta. Não. Aham. Não, ok. Ok, mas vamos aproveitar então, né? Nós não podemos deixar de aproveitar essa oportunidade que é rara, né? Vamos lá, né? Como você colocou bem, né, Laís, a questão aí do relato integrado, linkado com a IFRS S1 e S2. Então, eu queria, né, que você reforçasse um pouquinho para os nossos alunos aí, porque IFRS S1 e S2, né, vão vir várias outras, né, nessa questão aí de sustentabilidade, é muito importante, né, daqui para frente, né? Então, veja bem, né, a pergunta é, com a chegada da IFRS S1 e S2, né, que vai reforçar, né, a divulgação de riscos e oportunidades relacionadas à sustentabilidade, como é que você enxerga a convergência ou tensão, né, entre esses novos padrões e o relato integrado? Como é que a gente pode linkar isso aí, né? Será que as empresas brasileiras elas estão preparadas para integrar, né, essas estruturas de forma coerente? Então, vamos lá. Eu acho que, assim como a adoção das normas internacionais, né, que a gente teve todo um processo, é um processo de aprendizagem. Né? Eu acho que não é tão simples, por mais que a obrigatoriedade né, começou a partir de 2026, mas até alcançar toda a totalidade, eu acho difícil. Né? Se a gente tivesse uma maior ali, fiscalização, regulamentação, né, da implementação das normas, ok, mas eu acho que nem sempre ali em questões contábeis a gente tem tanta fiscalização, né? Mas enfim, acho que vão ter que aprender, né? Não tem como, são empresas ali de capital aberto, mas vai ser um processo de aprendizagem, assim como foi a adoção das normas internacionais, e a gente vê aí que está sempre mudando, né? Então, essas normas, elas são duas, né? Se eu não me engano, o relato integrado, ela integra a S2, se eu não me engano, né? Trazendo essa norma, ela vem reforçar ainda mais, né, para as empresas a importância do relato, né? Então, eu acho que vai incentivar, sim, as empresas ali a divulgarem o relato integrado, porque ela também aceita o relato de sustentabilidade, só que o relato integrado ele é mais completo, né? A adoção do relato em si, ele ainda, como o nome relato, ele ainda é voluntário, mas dentro da S2 ela traz esse conceito do relato integrado, né? Reforçando a importância. Então, eu acho que vai incentivar as empresas a de fato entender a importância da divulgação dessa nova forma de relatar, mas em questão de adoção, eu vejo assim, pelos meus estudos, né? Tanto que eu vi algumas empresas ainda, mesmo com a normatização específica por relato, não atendem na totalidade às normas. Então, eu acho que é um processo de aprendizagem, por mais que elas são obrigatórias. Eu acho que no primeiro ano, no segundo ano, ainda vai ter muito ali, né, o que melhorar de divulgação, mas já eu acho um grande avanço, né? Porque são as normas que tornou obrigatório, né, toda essa evidenciação das informações ESG. Então, assim, igual você falou, é o pontapé, né? Virão outras. A gente sabe que né, depois da adoção das normas, né, principalmente as empresas que são da B3, tem toda a parte de auditoria que vão cobrar também, né, essa questão da adoção das normas, mas eu acho que é um pontapé importante, né, vai incentivar as empresas a cada vez mais converger essas informações não financeiras para o padrão ideal, mas a gente tem um processo aí de aprendizagem, eu acho, na sua totalidade, né? Então, é algo muito importante, eu acho que foi um ganho, porque, de fato, várias pesquisas já estão evidenciando aí há muito tempo
a importância das informações, né, não financeiras. Muito bem, né? Eu tenho mais uma questão aqui, porque eu gosto muito desse tema também. Eu Sim, queria linkar esse tema aí com a questão da governança corporativa, né? Como sim, determinante da qualidade aí, né, do RI, tá certo? Então, veja bem, né? No seu trabalho, embora ele foi um trabalho, né, voltado ao relato integrado, então é o sim. seguinte, na prática, né, quais mecanismos de governança, conselho, comitês, controles internos, cultura organizacional, mais contribuem para elevar a qualidade do disclosure, ou seja, da informação? Né? E quais são os gargalos, na sua visão, no contexto brasileiro, né? Desse nível de informação, de transparência? Quais são as dificuldades que a gente pode enxergar aí? Então, o que acontece? Assim, não foi o meu foco, né, no meu trabalho, Sim, analisar essa questão da governança, mas eu acho que a estrutura, né, a questão ali do compliance, da estrutura, do conselho de governança, tudo isso impacta na qualidade da informação, né? A governança corporativa, por que eu não estudei ela no impacto do meu trabalho? Porque ela já está dentro do relatório, né? Já é um conteúdo ali que está dentro do relatório. Então, ela já é parte integrante do relato integrado. Então, em relação aos relatórios, o que eu evidenciei, né, que pode impactar ali na governança? É o conselho, são as práticas de governança, né? Os níveis que as empresas estão ali de governança de acordo com as boas práticas. Então, todos esses pontos impactaram nas informações do relato ali quando a governança. A governança em si, como variável, eu não analisei, porque ela já está dentro do relato. Mas todo esse ponto, principalmente a questão do conselho, impacta sim na qualidade das informações divulgadas. Em relação aos gargalos de transparência, eu acho que está mais voltado mesmo pela adoção, né, ainda ser voluntária. Eu acho que a gente tem dificuldade quando a adoção já é obrigatória. Então, assim, eu acho que a questão, assim, que impacta muito ainda, que pode melhorar, né, é se o relato passasse a ser uma adoção obrigatória. Então, por mais que eu sei que é um processo de aprendizado, melhoraria ainda mais a informação, né? A gente sabe que as normas também muitas vezes são muito baseadas em princípios, em julgamentos, então isso também pode impactar ali a forma de evidenciação dessas informações. Então, sempre vai ter os limitadores, mas eu acho que a gente está no caminho aí para melhorar a mensuração, a evidenciação das nossas demonstrações, dos nossos relatos integrados. A contabilidade já evoluiu muito, está em processo aí, né, de evolução, igual o professor falou, é um cenário muito bom para a contabilidade no momento. Eu acho que a gente está sendo visto hoje com outros olhos, né? Até porque a gente também evoluiu em relação, né, ao profissional que a gente era há anos atrás. Então, a gente vem também melhorando essas práticas de transparência e mensuração. Mas ainda temos o gargalo, normatizações que ainda são voluntárias, né? Questão do julgamento das normas, que são baseadas mais ali em princípios. Não tem a normatização, mas tem ali viés que você pode julgar em como mensurar ou não. Então, acho que isso que impacta mais na transparência ainda, mas, né, quero deixar também, ver também um pouquinho o copo meio cheio, que a gente está em processo aí de muito ganho na contabilidade. Acho que é um momento aí que as pesquisas estão muito relevantes, que o pessoal está vendo a contabilidade até na prática mesmo, com outros olhos. Então, eu acho que a gente está no processo, né? Eu acho que vai ser sempre evolução aí, mas a gente já melhorou muito em relação a minha visão da contabilidade em relação a anos anteriores. Então, a gente está em processo, temos os gargalos, mas acho que a gente está evoluindo bem. ok. Professor Luciano Lauria, Tem uma pergunta aqui no chat, eu tomei a liberdade aqui de pedir Sim, para transmitir, é da Najara Alves dos Reis, aproveitando, né, Galim, que a quem tiver perguntas pode levantar a mão, não é isso? Aí a gente observa e dá voz. isso.
ou se não tiver condições de assumir o microfone, como a Najara, colocar a pergunta no chat. Não é mesmo? Que a gente fica Ok. atento. Você consegue ver, Laís, a pergunta? Não, Não? Não, nós não consigo. conseguimos. Ok. A Najara está fazendo a seguinte pergunta: o perfil do analista financeiro está mudando mais para tecnologia ou continua centrado em economia e contabilidade? Então, não analisei a característica do analista. Então, infelizmente, não vou conseguir responder essa pergunta, assim, sobre a visão empírica, né? Sobre a análise da pesquisa. É até um ponto aí que vocês podem melhorar a minha pesquisa, né? Com uma pesquisa, com uma sugestão aí de pesquisa futura. Analisar as características dos analistas, porque eu só analisei a cobertura. Empresas que têm mais analistas, têm a cobertura de mais analistas, isso impacta? Ou que tem menos analista, isso impacta negativamente, né, na acurácia com a divulgação do relato. Agora, as características em si dos analistas não foram parte da minha pesquisa, então eu não vou conseguir te responder e sugiro aí, até com uma pesquisa futura, analisar isso, porque com certeza também deve impactar aí nos resultados, deve melhorar, responder muitas coisas, mas não foi meu foco. O relato integrado, professor Laís, ele está dentro do RI mesmo, dentro do site das empresas? Relação com Está, investidores, isso. Sim. está bem nítido isto ou está lá mais ou menos assim, escondido? Algumas são nítidas, outras não. Aí eu tenho que tentar procurar ali. Quando eu não acho em relação por investidores, né? Eu vou na CVM, vou na B3. Alguns não. Tem um ponto importante. Alguns não têm um nome de relato integrado, está ainda como sustentabilidade, mas quando eu entro e analiso, está de acordo com o framework do relato. Então, eu também considero esses como relato integrado, né? Então, aqui na minha pesquisa, eu deixo isso claro também, que quando o relatório está como relato de sustentabilidade, mas tem todos os pontos, né, de um relato integrado, relações, informações financeiras, não financeiras, está lá mensurado que eles usam a normatização do relato, eu também considero como relato. Então, assim, a construção da pesquisa do relato integrado ainda não é tão simples para chegar nos relatórios. Tem algumas empresas que sim, são bem evidenciadas, relato integrado, está lá tudo certinho, está no site, tem algumas que não, eu tenho que correr um pouquinho mais atrás. Na B3, a gente sempre chama atenção a Natura, né? Ela Sim. como relato integrado mesmo, né? Sim, Natura, os bancos, geralmente já é assim, um relato integrado e é bem mais fácil o acesso. São empresas que estão um pouco à frente em relação ao relato. E, Galinho, em termos de Eu auditoria. tenho eu tenho uma pergunta só para complementar, porque quando falando aí em relato integrado, né, em relatório IFRS S1, S2 de sustentabilidade, a primeira ideia que se vem na cabeça é que é aplicável apenas para empresas grandes, né? Uhum. Empresas bem estruturadas, que têm um nível de governança já bem adiantado, né? Elevado e etc. Mas como é que ficaria isso aí, né? Porque isso é perfeitamente aplicável a qualquer tipo de empresa, né? Dependendo do porte, até necessário, até para captação de investidores, para Sim, novos sim, negócios e sim, etc., né? Como é que ficaria eu sei que a sua pesquisa não abrangeu isso, mas é uma opinião, né? sim. Como é que está essa questão aí em relação aí às demais empresas, aquelas que não são uma companhia aberta, listada e etc., né? Já apareceram relatórios específicos para essas empresas? Então, pelo que eu venho estudando, nunca vi. Porque como não era o meu foco, eu não cheguei não posso te falar que não tem, né? Não posso te Sim, afirmar. Mas como meu foco era nas empresas de capital aberto, não assim, tive curiosidade de verificar como que está o avanço em relação às médias, em relação às demais, mas concordo com você que com certeza é totalmente aplicável a outras empresas. Por quê?
né, se um relato é bem feito, demonstra toda a geração de valor da organização, demonstra de forma ampla tudo que move ali, né, o ecossistema da organização, com certeza isso vai refletir, né, muito para a captação de investimento, para a legitimidade da empresa, que empresas pequenas e médias também querem crescer, né, e vão precisar ali de captação de recursos muitas vezes. Concordo que pode ser totalmente aplicável, né, talvez de uma forma mais resumida a começo, porque como não são empresas privadas de capital aberto, não são obrigadas ali a seguir na totalidade o CTG, mas também podem seguir e adaptar a realidade, né? E só tem a ganhar com isso. Mas assim, não vi ainda pesquisa sobre. Outro ponto aí importante, até para a gente, né, visualizar posteriormente, mas super concordo que é totalmente aplicável sim às demais. E no tocante às debêntures, empresas emitentes de debêntures, se chegou a verificar se elas tinham um comportamento voltado a mais crescimentos no relato integrado, ou chegou também a não observar isso? Não controlei esse efeito. Mas é uma coisa interessante também para pesquisa. Sim, para pesquisas posteriores, com certeza. Aí eu Quem, já tenho várias sugestões aí para continuar. quem emite debêntures tem um perfil, né, de fazer, apresentar informações, Sim. dando subsídio à tomada de decisão do investidor, de comprar ou não comprar Ou debêntures. não. Bacana. Sim. Dependendo do tipo de debênture, né, que a empresa vai emitir, se é aberta ou não, ela acaba sendo obrigada a seguir aí as regras da CVM. Então, em alguns casos, né, acabam sendo obrigados, embora o relato ele não é obrigatório, mas daqui para frente, né, o IFRS S1 e S2 será obrigatório, ele já é obrigatório a partir desse ano. E eu acho que a tendência é chegar na obrigatoriedade. Hoje a gente tem Isso. só a África do Sul, se eu não me engano, que já é obrigatório, mas eu acho que a gente caminha para essa adoção obrigatória. Principalmente se as pesquisas vierem aí, né, apontando sempre o ganho, por que não, né? Por que não ser obrigatório? Professor Sérgio. Professor Luciano está com a palavra ainda. Não, eu já acabei, desculpe, eu tenho que baixar a mão. Ok. Professor Laís, parabéns pela Sim. palestra. Obrigada. Nós nos sentimos orgulhosos por ter você conosco na nossa academia, uma ex-aluna, né? Estamos aqui com mais de 100 alunos, vendo um exemplo de uma pessoa que trilhou uma carreira brilhante e hoje está aqui como uma das nossas professoras. Outro dia estava ali sentado no banco de aluna, como todos nós passamos também, alguns aqui na PUC, outros fora da PUC. A gente se sente muito orgulhoso com essas presenças e com uma palestra de um alto nível, igual você fez aqui para nós hoje. Obrigada. O tema é muito intrigante e mexe muito com a gente, porque eu entendo que o principal produto da contabilidade é a informação, né? É uma ciência que ela existe para gerar informação. E temos crescido muito nesse campo. As empresas estão interessadas exatamente nessa elaboração desse conjunto todo de informações que está sendo falado aqui, porque elas se preocupam com a imagem delas. Sim. E elas se preocupam em ser transparente, elas terem um título, um rótulo de ser transparente ou não, e até que nível que elas são transparentes, né? Eu trabalho com governança cooperativa na pós-graduação e acho assim um tema dá gosto de mexer. Você entrou numa seara muito legal para trabalhar. Nessa linha de raciocínio, eu te pergunto se em relação a esses relatórios de sustentabilidade, os setores mais agressivos, eles têm um conjunto melhor de informação, porque a empresa está mais exposta, né? Ou eles mantêm o mesmo nível das empresas menos agressivas? Você falou o setor bancário, por exemplo, um setor que ninguém está preocupado com ele, porque a agência bancária não oferece nenhum risco à sociedade, né? Mas tem setores que todos preocupam. Você viaja aí nos arredores de Belo Horizonte,
você vê aquela plaquinha, né? Rota de fuga. Você fica assim, meu Deus, o que que é rota de fuga, né? Nas estradas aí de Nova Lima, na Grande BH, você já vê essas coisas aí, você percebe que você está do lado você está andando do lado de uma mineração, de uma barragem de Sim. rejeito, sei lá do quê. E isso envolve o pensamento da sociedade em relação ao que aquela empresa está fazendo, né, na operação dela, nesse sentido de mitigar efeitos. Então, dentro desse estudo que você fez, esses aprofundamentos aí, as minhas duas perguntas seriam, se você percebe que as empresas que estão mais expostas por sua operação ser de maiores riscos à sociedade, elas têm um melhor conjunto de informações ou não, e como é que está o Brasil nesse nível de informações e sustentabilidade? Todos esses relatórios foram falados aqui, não foi falado só um, em Uhum. relação a países que estão mais na ponta da economia, principalmente Europa e Estados Unidos. Como é que está o Brasil, como é que está a contabilidade brasileira nesse sentido? Essas duas coisas, assim, sempre me causam um pouco de curiosidade. Então, em relação a controle pelo setor, fazer essa análise também assim específica, separando, eu não fiz. Sei. Outro ponto também que podem avançar em relação à minha pesquisa. Mas com certeza também vai ter diferença, né, ali entre os setores. Mas assim, não posso te afirmar, porque não foi assim um ponto evidenciado na minha. Em Aham. relação aos países, né, o que eu estudei de todas as pesquisas anteriores, né, a parte ali da Europa, Estados Unidos e tal, a gente tem um retorno muito misto em relação aos resultados, né, em relação ao impacto do relato integrado. Não tem ainda como é que eu posso falar? É, Comparabilidade. Não, 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 é uma exigência, assim. não, como se fosse, por exemplo, todos os estudos trazem os mesmos resultados, né? Então, Ah, assim, ainda tá. tem, os estudos são muito mistos. O que eu Entendi. posso ver em relação ao Brasil? Que a gente tem avançado bastante, é um ponto que hoje a gente tem muitos estudos, né, que já estão sendo realizados, a gente tem muito campo para estudo do relato, mas a gente está em processo de aprendizado, né? Eu acho que agora, com esse ganho, com essa nova normatização que é específica do Brasil, beleza, que a CVM se baseou, né, no framework geral aí internacional. Mas é uma norma para as empresas brasileiras. Então, acho que a gente deu um pontapé inicial em relação aos demais países. Mas a gente tem a África do Sul, onde a adoção já é obrigatória, então isso já está mais evoluído lá nessa parte da África do Sul. A gente perde bem para a África do Sul, porque já é algo bem construído, o relato lá já é um ponto muito importante, né? Muito importante e obrigatório, mas o Brasil, eu acho que avança em relação aos demais com essa nova norma, tá? Que é a que foi base aqui do meu trabalho. Então, a gente está em processo, sim, de ganho. Mas em relação aos resultados, eles ainda são muito mistos, né? Eu acho que o relato tem, por mais que está muito destacado agora, no momento, a gente tem muito o que estudar ainda. Acho que a gente está em processo aí de alavancagem, principalmente com essa nova normatização, e em processo de aprendizagem. E o que eu mais comparo é em relação, por enquanto, à África do Sul, que é algo que já é obrigatório, né? Mas em relação aos demais, eu acho que a gente está praticamente ali no mesmo barco, todo mundo entendendo a importância do relato, né? E as empresas ali adotando para ganhar legitimidade, para ganhar, né? Para tentar trazer o ganho informacional. Acho que a gente está em processo de aprendizagem e de entender a importância, assim como os demais que ainda não adotam o relato de forma voluntária, Entendi. de forma Sucesso. obrigatória. Eu queria transferir a primeira parte da pergunta para o professor Galink, com a sua licença, É porque isso ele aí. está muito envolvido com isso, porque Sim, o Galink é um cara que respira auditoria 24 horas por sim. dia. Então, assim, para ver o que Não, que ele pensa eu disso, iria exatamente responder essa a primeira pergunta. parte. Na É, minha visão, é o seguinte: há uma preocupação muito grande hoje com a imagem.
Sim, Imagina Aham, você, embora uma instituição financeira, é claro que ela também ela vai ter que apresentar o relato integrado, o relatório de aham, sustentabilidade. É interessante você falar, mas relatório de sustentabilidade para uma instituição financeira, mas a questão da imagem é muito importante. Imagina, sim, a instituição financeira tal, ela financiou uma empresa que afetou o meio ambiente. Como é que vai aham, ficar a imagem dela? é, Entendeu? Então, hoje, essa questão da imagem, né? Esse é um ponto, inclusive, de análise, né? Nas instituições financeiras, né? O sim, próprio Banco Central já exige, ainda não está definido o modelo, um relatório, né? De tipo de sustentabilidade para instituições financeiras. Tá? Então, no meu caso, por exemplo, que eu sou auditor, né? Então nós temos um processo muito rigoroso para a questão de aceitação, continuidade e reaceitação de trabalho. Imagine sim, você falar, não, o Galink auditou uma mineração que acabou com o meio ambiente. Entendeu? Então, essas questões, elas são, essa questão de imagens vale para qualquer atividade. sim, Por isso uhum, que a integração, né, e a importância dessas informações para todas as entidades, elas são bem analisadas e é muito forte isso hoje, é muito cobrado, né, sim. porque a imagem é fundamental. verdade. E você acha que os setores mais agressivos, eles se preocupam em trazer um relatório mais robusto, mais, é, inf- com um nível mais profundo de informação? Acho que sim. Isso que você falou aí Né? Então, acabou. por exemplo, né, se você pegar aí uma Vale, né? A Aham, Vale tem todo um cuidado de mostrar o que está sendo feito aí em nível de barragens, né? Para não acontecer mais essas questões. Tanto é que o primeiro relatório de sustentabilidade, porque até então ele não era obrigatório, né? A Vale já divulgou o dela, né, o relatório do IFRS S1 e S2. Sim. Então, é claro, né, que determinados setores eles focam muito essa questão, né, exatamente porque é muito cobrado, aham, né? Mas não quer verdade. dizer que outras empresas também não cuidam, né, dessa situação em qualquer ramo de atividade. Eu acho muito bacana essa discussão aqui, porque nós temos aqui 106 espectadores, já tivemos mais de 110, e temos aqui estudantes de primeiro período, terceiro período, né, sétimo, e por aí vai. E muitas vezes o aluno ainda não chegou nessas disciplinas que discutem esse tipo de assunto, e ele ainda está com uma visão lá no começo do curso da parte mais instrumental da contabilidade. E ele vê aonde que nós chegamos com a contabilidade, de medir o nível de sustentabilidade de uma empresa através das informações colhidas e apresentadas e manipuladas pela contabilidade. Eu vejo assim, esse assunto me dá tanto prazer de discutir, é como se fosse a prateleira de cima, assim, o que a contabilidade está fazendo para a sociedade. E nesse ponto eu acho assim, sei lá, dá uma satisfação, dá uma alegria na gente, entendeu? Quando uma discussão dessa vem sendo trazida nesse nível para os alunos que estão assim, ainda eu falo que a primeira parte do curso está mostrando mais a contabilidade como uma ferramenta e tal, e depois ela vira uma, um instrumento gerencial, né? Que não dá para tomar decisão sem ela. Até ali um determinado ponto do curso, o aluno ele tem menos subsídios para enxergar e entender isso. E quando vem um assunto desse no Papo e Segue, e a gente vê aqui quase 120 alunos aparecendo aqui, a gente fica muito feliz. Acho que está Professor, todo mundo de parabéns. sabe qual que é a boa notícia? Sim, qual? Né? Não. Que vem corroborar aí um presente Aham, para nós, né? Amanhã é o sim. nosso dia.
é Dê-nos que boa nós, notícia. contadores, seremos os responsáveis por preparar as informações do IFRS S1 e S2. Então, Bacana. né, você começou apresentando a sua, né, fazendo a apresentação, falando da importância do contador, né, na sociedade e Aham. para as empresas. Então, esse é um caminho aí, né? Nós vamos ser os responsáveis por preparar essas informações. Então, em termos de oportunidade de trabalho, de mercado, né, é muito interessante mesmo. Professor Galim, que você como auditor, né? É, as empresas já trazem, você audita, né? Tem muita presença lá dessa nova forma de relatar como relato integrado que você costuma Bem, auditar? o que está acontecendo agora é o seguinte, né? É, você colocou aí na sua, no seu estudo, né? Não, porque um relatório auditado pelas Big Four, né? Se teria mais. Sim. Eu vou só aumentar um pouquinho, Big Five, porque eu sou sócio da BDO. Tá certo? Só puxar um pouquinho. Mas Certo, com o que a certeza. gente está vendo aí é o seguinte, né? Lá na nossa empresa nós temos uma área e temos pessoas que cuidam exclusivamente de Sim. sustentabilidade. Uhum. E aí, o que nós temos hoje são clientes que estão se preparando para implantar o relatório de sustentabilidade. Então, a grande discussão de muitos casos quando eu fiz aquela pergunta da materialidade, é Sim. exatamente isso, né? O que O que que é é? Uhum. importante, né, em termos de divulgação? Porque quando a gente fala em materialidade financeira, o conceito que a gente, né, materialidade é tudo aquilo que pode influenciar a decisão dos stakeholders. Então, quando a gente fala em materialidade financeira, eu tenho parâmetros mais palpáveis. Mas quando eu não tenho, quando é uma materialidade não financeira, o que que eu vou divulgar? Né? Aí, o que o Sérgio colocou é importante, né? Dependendo da atividade, eu tenho que focar alguns temas, né? Sim. Muito forte no ambiental, uma instituição financeira, é claro, não tem um efeito no meio ambiente, mas ela precisa ter regras claras, né? No sentido é, de aceitar os seus clientes, né? De Uhum. oferecer linha de crédito para os seus clientes, Sim. exatamente porque o nome dela está associado. Então, isso virou uma moeda, né? Virou um nicho de negócio. Todas Sim. as empresas, em quaisquer atividade, preocupam com seus clientes, fornecedores, e, obviamente, não podemos deixar de abordar, né, que quanto mais as empresas estão com um nível alto de governança, estão mais estruturadas, vão atrair pessoas. Porque hoje nós estamos vivendo aí, em todas as áreas, um apagão de mão de obra. Sim. Isso não é, isso é em todas as áreas. Então, se a empresa ela mostra que é bem estruturada, né, o funcionário ele consegue checar, falar, opa, eu vou trabalhar naquela empresa, eu consigo enxergar a luz do túnel, eu vou crescer, eu vou desenvolver, eu vou aprender. Então, isso é importante. Com Tá? certeza. Então, eu vejo nesse Bacana. sentido aí. Obrigada. É Eu que bom nós, agradeço. é muito bom nós tomarmos, é, nos assenhorarmos desse momento, desse espaço que nós estamos conquistando, né? Porque a gente a gente está precisando de, inclusive, mostrar para a sociedade nossa o verdadeira contribuição que a contabilidade faz, e fica uma discussão muito, eu sinto uma discussão muito forte em alguns assuntos que não tem uma relevância de uma conversa igual essa dessa noite aqui, sabe? Então, assim, a gente está dentro dos conselhos, né? Nós discutimos muito lá, temos vários professores que participam do conselho, né? Isso é discutido em Brasília também, mas isso nos ajuda muito a refletir e melhorar as nossas decisões e nossos planos de ações no sentido de mostrar o nosso verdadeiro valor para a sociedade, que tem gente ainda achando que nós estamos lá nas
nas tábuas das partidas dobradas, né? E a contabilidade está envolvida com coisas tão relevante, tão importante, e eu fico feliz por isso, por minha profissão, nossa profissão estar nesse nível de discussão dentro do contexto social, econômico, político. Muito bacana. Bom, gente, Ok, nós não sei temos se aqui tem mais perguntas. nós temos uma praxe aqui do Papo e Segue durar dois horários, né? Inclusive tem gente que às vezes tem aula no segundo horário. Isso Mas aí. a pergunta está aberta aí, mas eu acho que o tema foi bem explorado. Eu agradeço aí a todos. Eu acho que nós podemos encerrar, são 8h40, né? Então, Sim. exatamente bem, E bem brasileiro, né? Não, para não falar britânico, brasileiro. a gente está todo mundo aí encontrando todo dia, toda hora com todo mundo, né? Se ficar alguma pergunta para trás, entrega o professor Laís está aí nos corredores da PUC Minas, o professor Galinho, eu, Luciano, está todo mundo aí. Professor, com a Com pergunta certeza. lá, depois que eu melhorei a pergunta, depois que eu elaborei, entrega para a gente manda para a Laís, a gente mesmo responde. Não pode ninguém ficar sem resposta aqui. Com Carlos certeza. Nery. Os canais estão abertos para você, professor Carlos Nery. Não, para mim, como diz aí o meu amigo Galik, né, a questão toda da aplicabilidade disso e saber que somos nós, contadores, que vamos, né, fazer essa realização, né, a partir de agora, isso aí já dá uma visibilidade maior na contabilidade. E eu acho que vocês já disseram tudo aí. Parabéns aí, foi excelente apresentação aí. Valeu. Obrigada. Bem, eu acho que podemos encerrar, né, professor Sérgio? Nota 10. Agradecer, obrigado, viu, Laís? Eu que agradeço a Prazer. oportunidade, fico à disposição para qualquer dúvida. Quem quiser construir um projeto de pesquisa também aí, né, com base no relato, eu estou à disposição para ajudar. Acho que é um tema aí muito importante que vocês vão conseguir aí. Já temos vários outros pontos aí que foram sugeridos aqui como pesquisas futuras, e vocês vão sair muito bem aí no desenvolvimento de um trabalho relacionado ao relato e vão contribuir muito com o avanço aí dos resultados em relação a essa nova forma de relatar. E eu fico à disposição para quem precisar para ajudá-los também, se resolverem escrever sobre. Valeu. Ok. Boa noite, pessoal. Boa noite, Obrigado a obrigada. todos. Valeu, boa Boa noite. noite a todos, Boa obrigado pelo noite. Até aprendizado. logo. Obrigada, Tchau. professores. Boa noite. Boa noite.